Om Stapakaya Chandamahasya Sarvadharma Isvarupini Avatara Varistaya Ramakrishna Te Namaha. Saudações a ti, que pelos ensinamentos e vida reuniu o coração de todas as religiões, caminhos e vias, reencarnação especial, reencarnação de nossa época. Saudações a ti, Thakur Sri Ramakrishna Paramahansa. Meus queridos amigos, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos a esse episódio 70 da série de leitura e contemplação do Sri Sri Ramakrishna Kathamrita, o néctar das palavras de Sri Ramakrishna. Hoje estamos num especial dia 18 de fevereiro, dia em que se celebra o aniversário de Sri Ramakrishna. Sri Ramakrishna nasceu no dia 18 de fevereiro de 1836. Minha intenção é que possamos começar cada temporada, cada ano, em um dia 18 de fevereiro, para marcar a conexão deste modesto oferecimento com as luzes, os ensinamentos de Sri Ramakrishna, o meu ideal escolhido. É claro que a gente não sabe como será o dia de amanhã, mesmo se teremos, mas essa é uma proposição, não é? Esse Sri Sri Ramakrishna Kathamrita, essa sessão, é a parte mais especial desse trabalho, não é? Nós vamos ter outros vídeos com outras características, sem dúvida nenhuma, mas o que eu tenho muito carinho é por essa leitura, esse mergulhar, não é? Nessa espiritualidade tão linda, poder se juntar a esses satsangs memoráveis, estar nesse quarto da alegria, como Mahendranath Gupta denominou o lugar onde Sri Ramakrishna encontrava os devotos. No episódio anterior, no episódio 69, dávamos início a uma das sessões, a segunda sessão do segundo volume, e era justamente o dia onde se celebrava o aniversário de Sri Ramakrishna, no dia 18 de março de 1883. 18 de março porque eles celebram pelo calendário lunar, então existem certas diferenças em relação ao calendário ocidental, não é? E nós estávamos nessa reunião, não conseguimos completar e estamos aqui hoje, dando continuidade. Todos aqueles que quiserem acompanhar essa série, observar os episódios anteriores, tem uma playlist aqui no canal para vocês acompanharem atualmente os mais de 70 episódios, né? Porque temos a introdução em 2 capítulos, e eu recomendo muito para que vocês tenham essa imersão. Isso será muito positivo. Vamos começar então, meus amigos, a leitura de hoje, que estamos, né, nesse capítulo 6 da segunda sessão do segundo volume. O título é Sri Ramakrishna sempre perfeito e desapegado da juventude. O pai de Rakal, aquele que no futuro se tornará Swami Brahmananda, o filho espiritual de Sri Ramakrishna, e que foi o primeiro presidente da Ordem Missão Ramakrishna. Existe um livro maravilhoso chamado O Eterno Companheiro, que é uma biografia de Swami Brahmananda. Eu pretendo futuramente, se Deus permitir, ler e comentar esse livro aqui no canal. Swami Brahmananda é um genuíno discípulo direto de Sri Ramakrishna. E aqui ele é conhecido como Rakal. Ainda não existe Brahmananda, Vivekananda, né? Turiyananda, Abhedananda, não. Aqui nós temos os nomes desses jovens que se aproximavam de Sri Ramakrishna. O pai de Rakal está sentado no quarto de Sri Ramakrishna. Rakal está morando com Thakur atualmente. O pai de Rakal se casou novamente após o falecimento de sua mãe. Ele vem aqui algumas vezes para ver Rakal. Ele não tem grandes objeções à permanência de Rakal aqui. Ele é um homem rico e mundano, sempre ocupado com litígios e outros assuntos. Vários advogados, magistrados, adjuntos e outros frequentemente vêm visitar Thakur. O pai de Rakal vem conversar com eles às vezes. Ele os consulta sobre muitos assuntos mundanos. Veja, o pai de Rakal, que será Swami Brahmananda no futuro, ele é esse homem muito abastado que tem um filho
que tem inclinação para a vida espiritual. Mas o pai desse Rakal é um homem mundano, Sri Ramakrishna diz. Sri Ramakrishna não, Mahendranath Gupta que está descrevendo. Ele vai ao templo de Dakshinawar, vai visitar o filho, vai visitar Thakur naturalmente, mas tem muito interesse de conversar com aqueles advogados e magistrados que vão visitar Thakur. Ele vai conversar com esses homens sobre assuntos mundanos, ou seja, ele está na casa de Sri Ramakrishna e vai mesmo em busca de conversar com esses experts das coisas do mundo. Isso é porque ele já é um homem com dinheiro, ok? Mas ele é o pai de Rakal. Muito bem. Essas coisas são muito importantes, né? Porque está caracterizando aqui, né, as relações entre as almas. Não é? Sri Ramakrishna certa vez rogou à mãe, ele disse: ó mãe, nesta vida eu não vou ter filhos, eu não vou ter essa relação conjugal, mas você poderia me dar um filho para que eu possa ter essa relação pai e filho? E esse foi Rakal. Para que vocês entendam o lugar deste personagem na vida de Sri Ramakrishna. Sri Ramakrishna olha para o pai de Rakal de vez em quando. Ele quer que Rakal fique com ele em Dakshinawar. Sri Ramakrishna então diz ao pai de Rakal e aos devotos: ó, que humor Rakal está atualmente. Observe-o e você verá os seus lábios se moverem de vez em quando. Veja, ele repete mentalmente o nome do Senhor, então seus lábios se movem. Todos esses meninos são da classe dos sempre perfeitos. Eles nascem com o conhecimento do Senhor interior. Eles saberão quando forem um pouco mais velhos que muito contato com o mundo traz uma queda certa. Vamos ver aqui. Sri Ramakrishna está falando com o pai de Rakal e com os outros devotos para observar o humor de Rakal. Esse humor não é bom humor, mau humor. É o temperamento em relação à vida. Qual é o humor do devoto? Está sempre pensando em Deus. Ele diz, ele está lá, os seus lábios estão se movendo de vez em quando, porque ele está mentalmente repetindo o nome do Senhor. E às vezes escapa nessa movimentação. Então Sri Ramakrishna diz, todos esses meninos, alguns dos jovens que o acompanham, são da classe dos sempre perfeitos. O que significa isso? Sri Ramakrishna diz que existem 4 tipos de alma. Vamos lembrar. Ele faz uma comparação com os peixes em uma rede e diz, existem aqueles peixes, almas, que estão presos à rede da mundanidade e nem sabem que existe uma rede. Eles se aterram à rede, vão até o fundo da terra e se prendem lá achando que estão seguros. Existem aquelas almas, aqueles peixes que estão na rede, sabem que estão na rede, sabem que existe um oceano além da rede, mas não conseguem ter forças para se livrar da rede. Existem aqueles outros, o terceiro tipo de almas, o terceiro tipo de peixes, que estão presos na rede, sabem que estão presos e a rede significa morte, desejam sair, lutam obstinadamente e pela graça de Deus saem da rede. Mas existe aqueles outros, a 4ª classe de peixes, de almas, que nunca foram presos. Sri Ramakrishna está nos dizendo que existem almas diferentes. Tipos diferentes de almas. Não é tipos diferentes de pessoas. Almas. Então, todos esses meninos são da classe dos sempre perfeitos porque eles vieram já assim. Eles nascem com o conhecimento do Senhor interior. Eles nascem assim, aqui. Eles saberão, quando forem um pouco mais velhos, que muito contato com o mundo traz uma queda certa. Muito contato com o mundo é esquecer do caminho de Deus e esquecer que você é uma parte do Senhor. E traz uma queda certa. Ou seja, você pode até ter uma boa disposição, mas se você veio para cá e você se afundou na mundanidade, você tem uma queda. Lembra do estado dos peixes, né? Os presos que nunca saem, os que saem. Continua Thakur. Nos Vedas, há menção de um pássaro chamado Oma, que vive no alto do céu. Ele nunca desce à terra. Ele põe seu ovo no céu e o ovo começa a cair. Depois de alguns dias, o filhote sai da casca e continua a queda. Ele é tão alto que cria asas e é tão alto, né, de onde ele está caindo, que ele consegue criar asas, né, fazer as asas se desenvolverem. Abre os olhos durante a queda, ele está caindo, ok?
Ele ainda caindo, ele vê que vai bater na terra. Cair no chão significa morte certa, pela altura, né, cósmica que ele está dizendo. Vendo a terra se aproximar rapidamente, o jovem pássaro de repente voa para cima em direção à mãe. Ele tem apenas um objetivo: alcançá-la. Todos esses jovens são como esse pássaro. Ele tem medo do mundo desde os primeiros anos. Eles têm apenas uma preocupação: como alcançar a mãe, como atingir o Senhor. Então, essa é a analogia, né, do mito aqui. Esse pássaro mitológico, divino, que está gerado no céu e que desce e que vai se conformando na descida, mas não toca o chão, é como essas almas liberadas. Eles não foram tocados no chão, eles não foram tocados por luxúria e ganância. Luxúria e ganância são as marcas dos atados. São as nossas marcas, nosso apego por nome, fama, dinheiro, posses, prazeres, nosso apego férreo a essas coisas. Isso ser a nossa menina dos olhos, isso que é o apego à luxúria e ganância. Esses que não têm este apego, naturalmente são voltados para Deus desde sempre. Então eles não foram tocados no chão. Então diz Thakur, esses jovens são como esse pássaro mitológico. Você pode perguntar, continua Sri Ramakrishna, como eles podem ter tal jhana, tal discernimento, e bhakti, devoção, vivendo, não é? Entre pessoas mundanas e nascidos do sêmen de pais mundanos. Veja como Thakur vai na ferida, né? Ele está dizendo, olha, pai de Rakal. Ele está falando isso para o pai de Rakal. Está falando isso para o pai de Rakal e para os outros. Está dizendo, como é possível que desse mundano, homem rico, interessado em coisas do mundo, que vai à casa de um Paramahansa e está mesmo interessado em conversar com banqueiros, como pode ter nascido um desses? Thakur explica. Há um significado profundo nisso. Se uma grama cai em um monte de esterco, ela ainda germina em uma planta de grama. Quão útil é uma grama assim? Ele realmente caiu em um monte de esterco, mas isso significa que ele se tornará uma planta de algum outro tipo? Veja, que forte imagem. A semente da planta não vai deixar de ser o que ela tem que ser, porque ela caiu no esterco. E vai beneficiar aquele lugar ali, gerando a planta. Daquela base, né? Ou seja, o corpo de Rakal, o sêmen do pai, a forma da sua família, uma família mundana. Não foi educação, não foi faculdade teológica. Foi que ele já veio. E qual é o significado disso? Mostrar que não existe isso. Não é de classe, de casta, de região, de país, de lugar, de época, não. Porque é uma jornada das almas. Não é? Então ele já veio com esse jhana e com esse bhakti. Mesmo que tenha nascido num ambiente mundano. Não é? Ó que o humor Rakal está desenvolvendo ultimamente. Mas como poderia ser de outra forma? Se o arum é de boa qualidade, seus brotos também são bons. Todos riem, tal pai e tal filho. E aqui o ponto, né? Sri Ramakrishna está falando de que pai? Não é? Ele já explicou, né? Aqui. Todos nós somos parte de Deus. E alguns são manifestações mais evidentes disso. Não existe aqui, né, no ensino de Sri Ramakrishna, né, nenhum tipo de uniformidade, ideia de uniformidade espiritual. Não. Claro que em natureza somos espíritos, somos parte do Senhor, mas temos características diferentes. M, o autor desse Katanarita, fala a parte para Guerindo. Ou seja, Sri Ramakrishna está conversando aqui com o Rakal, com todos e tudo mais, e tem uma conversinha paralela aqui. Mahendranath narra isso, ele diz... Ele está se dirigindo a um devoto chamado Girindra. Ele diz, Thakur explicou Deus com forma, e Deus se informa tão bem na sessão anterior que lemos aqui.
Os Vaishnavas acreditam somente em Deus com forma? Ele está perguntando isso para o Girinda. E o Girinda diz, talvez sim, eles são unilaterais. Porque Sri Ramakrishna estava explicando que Deus é com forma e sem forma, e além. Então M diz, mas e os Vaishnavas, os devotos de Vishnu, os fervorosos devotos de Vishnu, de Rama, de Krishna, eles não acreditam que Deus possa estar além da forma? E além do forma e do sem forma? E esse devoto responde assim, talvez seja assim, porque eles são muito férreos a um único ponto de vista. Então M continua, você conseguiu entender a forma eterna de Deus? E o cristal? Não consigo entender bem. Sri Ramakrishna falava, não é? E nós lemos isso na sessão anterior. Recapitulando aqui porque é muito importante. Sri Ramakrishna dizia para um devoto, sim, há aqueles que pela graça do Senhor podem observar o Senhor como se fosse o oceano de Brahma, o absoluto, que reúne tudo nele. Disse Sri Ramakrishna, há partes no oceano no mundo e que durante o inverno ele fica congelado em uma forma de gelo. Mas quando chega a primavera e o verão, o sol derrete aquele gelo. E aí você não vê mais diferença entre placas de gelo e água, apenas água. Então ele dizia, analogamente, aqueles que cultivam o caminho de Jnana podem observar o Senhor para além das suas formas e ver apenas um todo uniforme. Aqui, quando Sri Ramakrishna faz esse comentário, as pessoas dizem, viu? Sri Ramakrishna está dizendo que no fim, o último estado é o absoluto Brahman sem forma. Mas então Sri Ramakrishna diz que não é isso. Ele diz, contudo, existe nos oceanos do mundo aqueles em que o sol nunca derrete o gelo. O gelo é como cristal. Da mesma forma, analogamente, aqueles que alcançam o Senhor pelo caminho da devoção, devoção ao Senhor dos devotos, porque esses jnanis anteriores também alcançaram Deus pela devoção, ok? Mas é uma devoção pelo seu estado absoluto. Aqueles que buscam Deus com devoção e amor pelo Senhor dos devotos, por Bhagavan, esses nunca deixarão de ter a imagem do Senhor. Então Sri Ramakrishna dizia, essa imagem eterna do Senhor é como o cristal. Nunca derrete. Então, Mahendranath Gupta e Girinda estavam conversando sobre isso. Sri Ramakrishna ouve aquilo e diz para M, bem, irmão, do que você está falando? Porque eles estão conversando uma conversa paralela ali, ok? M e Girinda sorriem, mas não respondem. Porque, na verdade, eles estavam, né, ali num papinho lateral, né? Brinde, a criada do templo, né, diz para Ranlal, eu digo, Ranlal, por favor, dê a refeição a esse homem, você pode me dar a minha refeição mais tarde. Ou seja, a Brinde está falando para Ranlal, sobrinho de Sri Ramakrishna, para alimentar um devoto. E Sri Ramakrishna vê que Brinde não comeu ainda. E Sri Ramakrishna diz, o quê? Você não deu refeição a Brinde? Isso demonstra o quanto Sri Ramakrishna tinha Brinde em alta conta, né? Esse ato de querer alimentar os devotos era para Sri Ramakrishna um serviço a Deus. Brinde é aquela devota de Sri Ramakrishna que quando o Mahendranath Gupta vai visitar Thakur pela primeira vez, ele fica impressionado com Sri Ramakrishna e depois vai visitar mais uma vez. E ele pergunta a ela, onde estão os livros dele, de Thakur? E Brinde diz, livros? Não, o mestre não tem livros, não. Ele nunca leu. E Mahendranath Gupta fica espantado e fala assim, como pode alguém ser sábio sem ter lido livros? Vocês devem se lembrar disso. Está no início das leituras desse Katanlita. Capítulo 7. Na alegria das canções devocionais em Panchavati. Panchavati é uma parte do templo, ok? Os devotos cantam o Kirtan no Panchavati à tarde. Sri Ramakrishna se junta a eles. Repetindo o nome da Mãe Divina com os devotos, ele fica cheio de alegria. A canção diz, a pipa da minha mente voava alto nos céus aos pés da Mãe Shama. O vento forte das más ações o fez cair, circulando em direção ao mundo. Ou seja, a pipa da minha mente, ok? Voava para os pés da Mãe Negra,
Kali. Mas o vento das más ações da vida que nós realizamos aqui fez cair a mente que estava indo em direção e indo circulando de volta ao chão. O puxão de Maya o tornou pesado e não consegui levantá-la novamente. Ou seja, a Maya, a ilusão do mundo, puxou, né, a linha da pipa da mente e não conseguiu mais levar até a mãe. Ficou enredado no fio do amor por esposa e por filhos, ou seja, os apegos do mundo, né? Ai de mim, sua crista de jana está rasgada, ou seja, o papel da pipa, né, rasgou. O discernimento da mente foi ferido. Alguém pode puxá-la, mas ela cai. Perdeu sua crista, então como pode voar? As 6 paixões a dominam, ou seja, os vários apegos que temos ao mundo, né? Estava amarrado à corda de Bhakti, enquanto tocava, caiu em ilusão. Ó Nareshandra, em vez de chorar ou rir, era melhor não ter vindo para brincar. Ou seja, a brincadeira aqui é a inclusão no mundo. E aqui é a mente vai até Deus, mas os apegos ao mundo trazem, não é? Se você então está amarrado à corda de Bhakti, isso não acontece. Mas não estando tocado pela devoção, é muito fácil se envolver no mundo, não é? Eles cantam outra canção em acompanhamento de tambores e símbolos. Thakur dança com os devotos. E a canção diz: a abelha da minha mente, novamente a mente, né? A abelha da minha mente bebe profundamente dos pés azuis, semelhantes a lótus da mãe Shyama. Aos pés de Shyama, semelhantes a lótus azuis, aos pés da mãe Kali, semelhantes a lótus azuis. O mel de todas as coisas mundanas, as flores da luxúria e assim por diante, perderam todo o encanto. Os pés da mãe são pretos, assim como as abelhas. O preto se misturou com o preto. Os 5 elementos turbulentos e fascinantes se separaram ao ver esta peça. Somente agora, Kamalakanta, que é o autor da canção, não é? Viu suas esperanças se concretizarem. Alegrias ou tristezas são a mesma coisa para ele. O oceano da alegria continua. Aqui é uma canção já mais positiva, né? A nossa mente, como uma abelhinha, foi até os pés de Deus. Ele se identificou com os pés de lótus do Senhor e recebeu ali o néctar, que ele buscaria como abelha nas flores de Maya do mundo. Mas uma vez que você alcançou essa identificação, você não volta mais ao mundo, não é? Então aqui ele percebeu essa conexão de parte. Anshas, como diz a filosofia de Sri Ramanuja, nós somos partes de Deus. Por isso que a abelhinha escura, preta, se identifica com os pés pretos de Kali, de Krishna, não é? Ou seja, essa conexão, né? Alegrias ou tristezas são a mesma coisa para ele, o oceano da alegria continua. Aqui está dizendo, né? Não é que você vai desaparecer do mundo, você vai estar aqui. E o mundo vai ter alegrias e tristezas, mas para você que já tocou os pés de lótus do Senhor, são a mesma coisa. Porque o oceano da alegria continua. Não é que você se tornou blasé, não, eu não ligo, eu sou indiferente. Não, não é que você retirou, você colocou amor por Deus, não é? O Kirtan continua e os devotos cantam. A canção diz: que máquina má Shyama construiu, que máquina má Kali fez. Nesta máquina de 3 côvados, o corpo humano, que brincadeiras ela está pregando. Mãe, você mesmo está operando essa máquina, segurando o seu fio. Mas a máquina diz: estou trabalhando sozinha. Ela não sabe quem está trabalhando nela. Quem encontra a mãe não permanece mais uma máquina. No entanto, algumas máquinas até amarram a própria mãe com o cordão do amor. A máquina aqui, essa estrutura que é o nosso corpo e mente, ela é conduzida por Deus. Porque Deus é a força de nossa vida. Porque nós somos manifestações do seu poder. Mas em nossa ilusão acreditamos que somos independentes. Mas é Deus que trabalha. Por isso Sri Ramakrishna diz, né? Grande sabedoria é saber que você é um instrumento do Senhor. Mas ele diz: aqueles que encontraram o amor por Deus, quem encontra a mãe não permanece mais com essa consciência de que é o fazedor. No entanto,
Algumas máquinas, alguns jivas, até amarram a própria mãe com o cordão do amor, ou seja, em sua vinculação ao senso do eu, tem o senso do eu maduro e amarram Deus pelo amor. Sri Ramakrishna dizia, é muito difícil você se livrar desse patife. Quem é o patife? O seu ego. Então ele diz, transforme o seu ego no ego maduro, naquele que se diz servo de Deus. Não é? Outra canção. Alguém vem a esse mundo para jogar dados. Vindo aqui, eu tinha alimentado tantas esperanças na mesa do carteado, né, do jogo. Ter esperança é um estado de espírito baixo. Primeiro eu tirei um 5 dos dados, então 12, e 18, e 16. Do jeito que eles vêm de novo e de novo, eu também vim ao mundo. Aqui, os dados significam os apegos ao mundo. Os 5 dados, os 12, são todos os elementos nessas amarras, não é? Que na cultura védica se descrevem, né, em listas e listas e listas de apego. E Sri Ramakrishna está dizendo, a canção, melhor dizendo, a canção que eles estão cantando está dizendo, todas as vezes que você vai a essa mesa do mundo e você joga esses dados com esperança nessas coisas, nos apegos mundanos, você volta aqui, muitas vezes. Ó mãe, quando eu recebi os próximos 12, fiquei enredado com os 5 e os 6, ou seja, você vai se pegando nos apegos, né? Os devotos se divertem. Quando param por um tempo, Thakur se levanta. Vários devotos chegaram dentro e ao redor do quarto de Thakur. Aqui, né? Essas músicas são muito lindas, são muito bonitas, né? São muito envolventes. Eles estão cantando e dançando e recebendo esse conteúdo profundo de teologia, de filosofia, de ensino, ao mesmo tempo que cantam, não é? E isso está acontecendo no quarto onde Thakur fica e tem gente entrando e saindo e vendo de fora, né? É um festival. Sri Ramakrishna está indo para o sul em direção ao seu quarto. Porque eles estão no Panchavati, é verdade. Estão nessa região onde está acontecendo esse festival musical. M está com ele. Eles encontram Trailokya quando chegam até Bakultala, que é outra parte do templo. Trailokya oferece suas reverências a Thakur. Sri Ramakrishna diz para Trailokya, que é um devoto, eles estão cantando no Panchavati, por que você não vai lá? E Trailokya diz, o que devo fazer lá? Sri Ramakrishna diz, ora, é muito bonito, veja uma vez. E Trailokya diz, eu já estive lá uma vez. E Sri Ramakrishna diz, bom, muito bom, muito bom. Sri Ramakrishna incentiva muito, né, a participação em cantar, em estar com os devotos, nessa ode de amor a Deus. Né? Ele dizia que um dos obstáculos para se ver Deus é ter vergonha de cantar, né? Vergonha de se envolver nessas atividades. Ele está falando com Trailokya isso, vai lá para você se beneficiar um pouquinho. Mas Trailokya já viu Thakur, quer ficar com ele. Capítulo 8. Sri Ramakrishna e a conduta correta no lar. Algo que diz respeito à totalidade aqui, né, da nossa audiência. São cerca de 5:30 ou 6 da tarde. Sri Ramakrishna está sentado com os devotos na varanda sudeste. Ele está olhando para os devotos. Sri Ramakrishna diz para Kedar e outros devotos, o sadhu que renunciou ao mundo apenas repete o nome de Hari. Ele não tem outro trabalho a fazer. Se ele medita no Senhor, não há nada para se admirar. Se ele não contempla o Senhor e não repete o nome de Hari, todos falariam mal dele. Mas se um homem de família repete o nome de Hari, ele é heróico. Veja só, o rei Janaka foi um grande herói. Ele costumava empunhar uma espada de 2 gumes, um de Jana e o outro de Karma. Por um lado, ele era perfeito conhecedor de Brahman. Por outro, ele se engajava em trabalho mundano. Uma esposa impura cuida do seu trabalho doméstico com grande cuidado, mas ela está constantemente pensando no seu amante. Muitas coisas para explicar aqui. Sri Ramakrishna está dizendo, aquele que é um sadhu, um renunciante, um religioso, um monge, a pessoa que coloca uma roupa religiosa e diz, eu sou religioso, esse deve mesmo se dedicar exclusivamente a atividades devocionais e religiosas. Cantar o nome de Hari constantemente. É para isso que ele está no mundo. Ele é reconhecido assim, ele é respeitado assim. Então ele não faz muito mais do que sua obrigação em ter essa prática. E se ele não fizer assim, ele está falhando. Mas a pessoa que não tem essa profissão no mundo, que é uma pessoa que tem família, que tem vínculos, e ainda assim encontra tempo para praticar a vida espiritual, é heróico, disse Sri Ramakrishna.
E nisso ele está falando para nós, você não precisa ser um sannyasi, mas você precisa de renúncia. A renúncia proporcional à sua vida vai ser de grande valor. Então ele dá o exemplo do rei Janaka, que era um grande herói. Por quê? Porque ele era um rei e ao mesmo tempo era um grande devoto. Ele diz, né, discernia em Brahma e ao mesmo tempo atuava no mundo. É heroísmo fazer isso, não é? Aí ele dá esse exemplo que pode ser mal compreendido. Uma esposa impura cuida do seu trabalho doméstico com grande cuidado, mas ela está constantemente pensando no seu amante. O que ele quer dizer com isso? Que o coração do devoto está em Deus. E aí ele faz o exemplo aqui da mulher impura que pensa no seu amante, porque ele está falando da força desse sentimento. O ponto aqui não é se é amante ou não, o ponto é que está lá. Então nós atuamos nesse mundo, nós fazemos nossas coisas, nós trabalhamos, mas onde está o nosso coração? O Senhor Jesus nos Evangelhos fala sobre isso, ele diz, onde está o seu coração, está o seu tesouro. A grande maioria de nós não vai ser aqui um renunciante, um sannyasi, mas todos nós podemos ter esta condição. Mas isso é pela graça do Senhor, e é luta, ok? E heroísmo. Por isso não desdenhem das suas práticas, porque elas são muito importantes. A companhia de homens santos é sempre essencial. Homens santos colocam você em contato com o Senhor. Homens santos colocam você em contato com o Senhor. Muitas vezes amigos me perguntam, Marcelo, como conseguir essa associação divina? Onde encontrar esses santos? Quem são os santos? Os santos são aqueles que amam a Deus. Os santos são aqueles que falam de Deus com amor. Os santos são aqueles que só falam de Deus. É fácil encontrar esses? Não, não é. Mas nós devemos buscar. Por exemplo, contemplar esse Sri Sri Ramakrishna Katharidhar é uma possibilidade que temos de nos associar com isso. Porque aqui, se o nosso coração está todo nisso, nós podemos estar nessa sala. Vocês sentem isso? Eu sinto isso. Eu sinto que eu estou aqui, nesta sala da alegria. Eu estou sentado ali próximo de Thakur. Quando ele vai falar com os devotos, eu estou querendo ouvir. Então nós podemos buscar isso também. Não é? Kedar, então, um devoto diz, isso é verdade, Senhor. Os santos vêm para o bem da humanidade. Eles são como uma locomotiva que tem muitos compartimentos anexados a ela. Ela puxa todos eles. Ou eles são como um rio ou reservatório. Eles saciam a sede de muitas pessoas. Maneiras de ver como é um grande santo, né? O santo é uma locomotiva que puxa os outros, não é? Ou como um reservatório, um rio que mata a sede das pessoas. Claro, porque esses santos eles têm amor por Deus e eles conseguem transmitir isso. Sri Ramakrishna diz isso muitas vezes, tem a capacidade de transmitir espiritualidade, não é? Os devotos gradualmente se preparam para ir para casa. Um por um, eles se prostram diante de Sri Ramakrishna e pegam a poeira dos seus pés. Lembra, né? Esse dia começou bem cedinho, os devotos chegaram bem cedo, e já estão no final da tarde, as pessoas estão indo embora, né? E elas estão indo até Sri Ramakrishna pegando a poeira dos seus pés, que é um ato de grande veneração, de grande respeito, né? Na cultura da Índia, né? Os filhos buscam a poeira dos pés dos pais, dos professores, e claro, das pessoas santas. A poeira, né, uma coisa insignificante, é uma grande bênção. Se vem dos pés daquela grande personalidade. Dirigindo-se a Bhavanath, que é um dos devotos, Sri Ramakrishna diz, não vá para casa hoje, eu estou muito inspirado quando vejo vocês. Bhavanath, aí Mahendranath Gupta narrando, ainda não entrou na vida familiar. Ele tem cerca de 19 a 20 anos. Ele começa a derramar lágrimas à simples menção do nome do Senhor. Sri Ramakrishna o vê como Narayana, a própria manifestação de Deus. Veja, Sri Ramakrishna tinha realmente, né, esse grande amor por esse grupo de jovens que ele falava assim, esses são esses puros, esses que vieram aqui como esse pássaro místico que não desceu no chão. E ele queria que esses jovens estivessem o mais próximo dele quanto possível para que eles ficassem enraizados nisso, para que no futuro pudessem realizar aquilo que era a vocação deles. Muito bem, meus amigos, aqui nós terminamos essa parte da leitura, né?
que começamos no episódio anterior. Eu vou continuar um pouquinho aqui para adentrarmos então nessa terceira sessão, né, do segundo capítulo. Sri Ramakrishna no templo de Dakshinewar com os devotos. Segunda visita de Adar. Capítulo 1. Manilal visita Akash. Manilal e visita Akash. Então, Mahendranath Gupta começa narrando esse novo episódio. Venha, vamos mais uma vez ao templo de Dakshinewar para ver Sri Ramakrishna. Vamos observar como ele se diverte na companhia dos devotos. Como ele está sempre absorto em Samadhi, pensando no Senhor. Vamos vê-lo agora em Samadhi, agora intoxicado com a alegria das canções devocionais. E agora falando com os devotos, ele sempre tem o nome do Senhor em seus lábios sagrados. Sua mente está sempre retraída, sua conduta é como de uma criança de 5 anos. Ele pronuncia o nome da Mãe Divina a cada respiração. Sua conduta é absolutamente como de uma criança de 5 anos sem ego. Uma criança de 5 anos não se apega aos objetos sensoriais. Ela é sempre feliz, sincera e magnânima. A única palavra de Sri Ramakrishna é que Deus é a realidade e todo o resto é irreal. Ou uma questão de 2 dias. Vamos ver aquela criança intoxicada com o amor divino. O grande yogi que ele é. Ele vagueia sozinho na costa do oceano infinito. Não se pode dizer o que ele vê nesse oceano infinito de Satchitananda. Ora, tendo testemunhado isso, ele está vagando por aí, louco de amor. Linda, linda, linda descrição do que é cada um desses encontros. O entusiasmo de Mahendranath Gupta é nos chamar, venham, venham mais uma vez ao templo de Dakshinewar para presenciar Sri Ramakrishna. Quem é Sri Ramakrishna? É esta criança sagrada de 5 anos. É este que só fala de Deus. É esse que está sempre nesse humor maravilhoso. É esse que é sempre feliz, sincero e magnânimo, que não tem apegos, que irradia esta graça que ele vê, que ele vive, na qual ele está imerso, na qual nós não conhecemos, mas temos um pouco pelo contato com ele. Então esse entusiasmo incrível que conduz esse Katanrita é um chamado para cada um de nós nos encontrarmos aqui. E é isso que devemos buscar. Muito bem. É domingo, o primeiro dia da quinzena brilhante do mês de Chaitra. Ontem, no sábado, era lua nova, quando Sri Ramakrishna foi à casa de Balaram. Na noite escura e profunda da lua nova, Mahakali brinca sozinho com Mahakala. Por esta razão, Thakur não fica parado por muito tempo na lua nova. É por isso que ele está no estado de uma criança que está com sua mãe à noite e dia e que não pode viver sem ela. Aqui está falando, né, da manifestação desses dias do calendário e como Sri Ramakrishna em certas ocasiões se sente ainda mais conectado com a mãe. É domingo de manhã, 8 de abril de 1883, 26º dia de Chaitra. Thakur está sentado como uma criança. Rakal, um jovem devoto, está sentado perto. Rakal, futuro Swami Brahmananda, que falávamos anteriormente. Não é? M vem e se prostra diante de Thakur. Se prostra como uma vara. Ok? Eu, quando vou fazer as minhas orações diárias, faço assim diante do altar de Sri Ramakrishna, diante de Thakur. E meu filho às vezes se pergunta, né, por que você não fica de frente e assim de lado? E eu digo para ele, como se fosse uma vara postada diante do mestre. O sobrinho de Sri Ramakrishna, Ranlal, Kishore e muitos outros devotos estão reunidos aqui. O devoto brahmo idoso chamado Manilal Malik entra e oferece suas saudações a Sri Ramakrishna. Mani Malik está em peregrinação a Kashi. Kashi é uma cidade sagrada, ok? Ele é um comerciante e tem um escritório em Kashi. Sri Ramakrishna diz, então você esteve em Kashi? Você conheceu algum sadhu lá? E Manilal diz, sim senhor, eu fui ver Trailanga Swami, Bhaskarananda e alguns outros. E Sri Ramakrishna diz, por favor, me diga como você os encontrou. Aqueles que leram aqui a autobiografia de um yogi, de Paramahansa Yogananda, vão ver uma descrição lá de Swami Trailanga, esse grande devoto do caminho de Advaita, do caminho do Brahman, né? E é um contemporâneo de Sri Ramakrishna. Tem uma fotografia dele lá. Então Sri Ramakrishna pergunta, por favor, me diga como você encontrou esses sadhus.
E Manilau diz: Trailanga Swami está no mesmo templo em Manikarnika Ghat com Benimad. As pessoas dizem que ele estava em um alto estado espiritual antes. Ele podia fazer qualquer número de milagres. Agora, eles são muito menos. Sri Ramakrishna então responde: e isso é encontrar falhas por parte de pessoas mundanas. Ou seja, esses comentários, né, a respeito dos milagres são mais ou menos, né? Manilau então continua: Bhaskarananda encontra todo mundo. Ele não é como Trailanga Swami, que não diz uma palavra. Porque esse Trailanga Swami é desses, né, do caminho de Jhana, né, silêncio, fala através de sinais, né? Ele se encontrou com Sri Ramakrishna certa vez. Sri Ramakrishna perguntou: Deus é o que? É um ou dois? E Trailanga fez assim, essas coisas, né? Desse coisa assim meio Ramana Maharishi, sabe como é? Embora Sri Ramana Maharishi tenha muitas vezes conversado e falado, mas tem essa postura, né? Estou aqui sentado na minha bem-aventurança e aqueles se aproximam de mim. Já Bhaskarananda é como Sri Ramakrishna, recebe a todos, conversa com todos. Os espiritualmente perfeitos acreditam que Deus é o fazedor. Outros acreditam no vício e na virtude do livre-arbítrio. Subtítulo: Sri Ramakrishna diz: você teve alguma conversa com Bhaskarananda? E Manilau diz: sim, senhor, conversamos por um longo tempo. Entre outras coisas, discutimos vício e virtude. Ele disse: não trilhe o caminho do pecado, nem pense no mal. É isso que o Senhor requer de você. Realize apenas ações que lhe tragam mérito. Sri Ramakrishna diz: sim, isso é verdade no que diz respeito às pessoas mundanas. Mas é diferente para aqueles que são iluminados, que percebem que somente o Senhor é a realidade, que todo o resto é irreal e efêmero. Eles sabem que somente o Senhor faz tudo e que todos nós somos não fazedores. Aqueles que são iluminados nunca dão um passo errado. Eles não precisam calcular antes de evitar o pecado. Eles têm tanto o amor pelo Senhor que todas as suas ações são exemplares. Mas eles sabem que não são os fazedores de suas ações. Eles sabem que são apenas os servos do Senhor. Que eles são apenas as máquinas, enquanto o Senhor é o operador da máquina. Eles sabem que o que estão fazendo é por sua vontade, a vontade de Deus. E o que eles falham é o que o Senhor o faz falar. O que eles falam é o que o Senhor o faz falar. Que eles se movem de maneira que ele os faz se mover. Aqui Sri Ramakrishna está dizendo: o conselho de Bhaskarananda é perfeito para as pessoas como nós, as pessoas comuns. Nós precisamos andar na linha, tentar fazer as coisas dentro de uma regra, dentro de uma sadhana. Porque nós, ainda muito atados, achamos que nós somos os fazedores, os escolhedores. Mas a pessoa que conheceu Deus através do amor, que viu o Senhor, sabe que o Senhor nos mexe. Então, o que acontece? Que naturalmente as nossas ações serão atos do Senhor. Então não é pelo nosso cálculo, é porque nós estamos fluindo na sua força. Então isso aqui é um assunto um tanto quanto filosófico, né? Para o normal cotidiano de nós aqui, almas atadas, que não temos a visão do Senhor, que não temos amor por Ele, que não choramos pelo santo nome, nós precisamos ser firmes em nossas regulações. E é por isso que Bhaskarananda e outros tantos falam sobre isso. Mas o Sri Ramakrishna está dizendo: é verdade, mas não pense que isso é a essência das coisas. Ok? Continua Thakur: aqueles que são iluminados foram além do vício da virtude. Eles veem que o Senhor está realmente fazendo tudo. Havia um monastério cujos sadhus costumavam sair todos os dias para implorar por comida sagrada. Um dia, um dos sadhus viu que um senhorio estava espancando violentamente um homem. O sadhu foi muito compassivo. Ele interveio para impedir que o senhorio batesse no homem. O senhorio estava furioso. Toda sua raiva caiu sobre o corpo do sadhu. Ele o espancou tão violentamente que o sadhu caiu inconsciente. Alguém foi ao monastério para dizer que um de seus sadhus havia sido duramente espancado pelo senhorio. Os sadhus do monastério vieram e o viram deitado inconsciente. Todos os 5 o levantaram, carregaram-no para o monastério e o deitaram. Eles se sentaram ao redor do sadhu inconsciente e abatido. Alguns deles o abanaram. Um deles disse: despeje um pouco de leite em sua boca. Ao fazerem isso, o sadhu recuperou a consciência e abriu os olhos. Um irmão do monastério disse: deixe-me ver se ele recuperou a consciência, se ele pode nos reconhecer. Ele falou alto para o sadhu, perguntando-lhe: Maharaj,
quem está fazendo você beber o leite agora? E o sadhu disse lentamente: irmão, aquele que me bateu está de fato me dando leite para beber. Veja, há uma ideia de que Sri Ramakrishna está descrevendo um evento que aconteceu com ele mesmo. Há uma ideia de que Sri Ramakrishna certa vez foi espancado duramente por um administrador do templo de Kali, que não gostava de Sri Ramakrishna, tinha ciúme dele. Certa vez Sri Ramakrishna foi visitar uma igreja cristã, e esse homem ficou muito chateado com Sri Ramakrishna e bateu muito nele. Sabemos disso porque Sri Ramakrishna contou isso depois para o administrador do templo, quando esse homem já tinha ido embora. E o mecenas do templo disse a Thakur: mas você tinha que ter me contado, eu mataria ele. E Sri Ramakrishna disse: é por isso que eu não contei. Então talvez aqui tenha uma relação, seja a mesma coisa. Mas o ponto da história de Sri Ramakrishna aqui não é esse. O que ele está dizendo é que aquele sadhu recebeu o leite, né, da ajuda ali daquele amigo, daquele outro irmão. Então aquele irmão que dá o leite a ele pergunta para ver se ele está raciocinando: você sabe quem é que está dando leite para você? Para ver se ele o reconhece. E ele diz: foi aquele que me bateu. Ele não está denunciando aquele homem. O que ele está dizendo é que ele não vê diferença entre um e outro, porque ele percebe todos como atos das anchas, partes do Senhor. Mas isso é para Paramahansas, ok? Então diz Sri Ramakrishna: até que alguém tenha conhecido o Senhor, não poderá atingir tal estado. Então não pense que nós aqui, pessoas que não conhecemos o Senhor, podemos fazer isso. Não, aqui é o malvado e o bondoso. Aqui é o tigre e o coelhinho. Não pense você que dá para pessoas sem conhecimento de Deus realizarem assim. É o tolo que pensa assim. É o orgulhoso que pensa assim. Aquele que vai mudar o mundo. Não. Nós precisamos ser mais cautelosos. Ok? Mas Sri Ramakrishna está falando do ápice. Então Manilal diz: Senhor, o que você está dizendo é uma ideia elevada. Eu tive essas conversas com Bhaskarananda sobre vários tópicos. Então, exatamente, está falando sobre algo muito alto. Sri Ramakrishna diz: em que casa o Bhaskarananda está hospedado? E Manilal diz: na residência de algum chefe de família. Sri Ramakrishna pergunta: quantos anos ele tem? Ele deveria ter por volta de 55 anos, respondeu Manilal. Sri Ramakrishna diz: e vocês falaram de mais alguma coisa? Manilal disse: perguntei-lhe como poderia cultivar a devoção e amor a Deus. E ele disse: repita o nome, diga Rama, Rama. Sri Ramakrishna diz: isso é muito bom. E aqui finalizamos essa sessão. Bhaskarananda é evidentemente, né, um desses santos maravilhosos que está fazendo o trabalho mais elevado. É aquele médico profundo, não é? Que está ensinando amor e devoção a Deus. Meus queridos amigos, que alegria estarmos aqui. 48 minutos, acho que já é o suficiente. Poderíamos ficar aqui eternamente, mas vamos fazer assim, vamos finalizar essa sessão. Na próxima, pelas graças do Senhor, vamos continuar aqui contemplando essa terceira sessão do segundo volume. E eu espero que vocês tenham sido muito edificados por essa contemplação, que tenham sido chamados por Mahendranath Gupta. Vamos conhecer essa criança de Deus, Sri Ramakrishna, e ouvir os seus ensinamentos. Levar a nossa mente para esse lugar especial. Não é? E é isso, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Um privilégio poder conviver com vocês, destinados a ouvir esse Harikata, essa palavra do Senhor vindo de Sri Ramakrishna. É isso, meus amigos. Então, até a próxima semana, quando continuamos mais um episódio da série Leitura e Contemplação do Sri Ramakrishna Katarita, o néctar das palavras de Sri Ramakrishna. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem todos em paz. Fiquem todos com Deus.